Fala pessoal, beleza? Meu nome é Eric Morgado e esse é o Vem Pra Joga, trazendo hoje mais um tutorial de habilidades dos personagens heróis de Mage Knight. Hoje trazendo para vocês o Torvak, o nosso guerreiro, para você poder utilizar as suas cartas e as suas skills da melhor forma possível. Quer conferir mais esse tutorial de dicas de Mage Knight? Então vem com a gente! Vem pra joga! Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez no Vem Pra Joga para mais um tutorial de personagens do Mage Knight, trazendo para vocês hoje o nosso querido Torvak. O Torvak, que é um personagem bem direto, né? Um personagem guerreiro que vai para cima, corpo a corpo, não tem muita firula. Está mais relacionado com o elemento gelo. Note que ele, né, tem as manas azuis como as suas manas principais. Ele é um personagem que, além de estar relacionado com o combate, tem alguns poderes utilitários bem interessantes e é um personagem inicial, digamos assim. Personagem simples, fácil de jogar e direto. E, na minha opinião, um dos que eu mais gosto de jogar, justamente porque eu gosto muito das suas skills e das suas cartas. Como eu não tenho muita habilidade para jogar com magia, eu gosto muito do personagem mais porradeiro, mais direto. No caso do Torvak, ele é tudo isso. Ele não é muito bom de magia, ele não manipula muito bem mana, então ele é bom para ir para cima. Então vamos lá começar o nosso tutorial do Torvak. O Torvak, galera, tem aí como cartas principais a carta Instinto, que é essa carta aqui, que ela faz a seguinte ação. Na sua parte mais básica aqui, ela te dá movimento 2, influência 2, ataque 2 ou bloqueio 2. Tá? Então, uma coisa bem simples, ela é bem versátil. Ele é um personagem versátil. Então, é uma carta bem versátil que você pode utilizar ela para qualquer uma das ações principais do jogo. Se você lembrar bem, ela está relacionada com outra carta que não tem no deck dele. Eu peguei aqui uma carta para vocês verem do baralho de outro personagem, que é a Improvisação. Tá? Então a carta Improvisação, não sei se vocês lembram, é uma carta que você descarta uma segunda carta da mão e dá movimento 3, influência 3, ataque 3 e bloqueio 3. Tá? Mas ao custo de uma segunda carta sendo descartada. Então seria mais ou menos o mesmo efeito da carta Instinto. A diferença é que na Instinto ela dá uma ação, ele dá um ponto a menos de qualquer um desses, e na Improvisação ela dá um ponto a mais, só que ao custo de uma carta, que daria no mesmo, né? Eu viraria uma carta aqui, daria qualquer um desses aqui de 3. Tá? E na sua ação mais avançada, ele faz a mesma coisa, só que em vez de 2, ele te dá movimento 4, influência 4, ataque 4 ou bloqueio 4. Assim como a carta Improvisação, que daria 5 na ação mais avançada dela. Tá? Qual que é a diferença? Qual que é a importância de fazer isso? É que às vezes a gente precisa de pontos a mais daquela ação ali específica. Quero contratar uma unidade, eu preciso de mais influência, ou preciso fazer um bloqueio, né? E aí eu já tenho uma carta direta. E às vezes descartar uma carta para conseguir aqueles pontos, que às vezes nem precisaria de 5, precisaria de 4 ou mesmo de 3, então não valeria tanto a pena descartar. A Improvisação também é uma carta que às vezes eu fico com dó de jogar uma segunda carta para poder utilizar o efeito dela. Tá? Então por isso que a carta Instinto ela é bem direta, bem simples, é uma carta bem versátil, né? Vê que ela atende vários tipos de ação do jogo e uma carta que você vai utilizar bastante, tá? Pelo menos você vai utilizar ela 6 vezes no jogo para fortalecer ali o seu combate ou então a sua interação. Beleza?
Então, a segunda carta que nós temos aqui, do Torbak, é a carta Rigidez Gélida. Essa sim é uma carta sensacional. Na sua ação mais básica, ela dá ataque 2 e bloqueio de gelo 3. Vou voltar, ó. Ataque 2 e bloqueio de gelo 3. A carta que ela substitui é uma carta de determinação. Peguei aqui a carta do Norovas para vocês verem. Então a determinação dava ataque 2 ou bloqueio 2, tá? Então ela é bem parecida. Qual que é a diferença dela? É que ela dá o bloqueio de gelo. Então ela consegue, desta forma aí, combater vários inimigos elementais de fogo, né? Vários inimigos que utilizam o elemento fogo. Então, durante a partida, você vai encontrar alguns desses inimigos. Eu vou pegar aqui só um deles para vocês verem. Então, por exemplo, aqui, ó, esses golems de fogo aqui, o que eles fazem? Eles dão um ataque de fogo 3. Com a ação mais básica dessa carta aqui, ó, eu conseguiria fazer esse bloqueio, tá? Que é um personagem que, além de dar um ataque de fogo aqui, ele ainda é brutal, né? Se eu levasse esse dano aqui, eu levaria o dano dobrado por causa do brutal. Então, só atacando a carta lá, eu já consigo segurar os ataques deste golem. Beleza? A ação mais avançada dela é ainda melhor. E aí é que eu falo que ela é excepcional mesmo. A Rigidez Gélida, ela faz na ação mais avançada, utilizando uma mana, bloqueio 5. Olha só. Excepcional. Bloqueio 5. Mas não é só isso. Além disso, ela ganha mais 1 de bloqueio para cada habilidade ou cor de ataque indicada na ficha do inimigo que você bloquear, exceto se ela tiver imunidade arcana, ou para cada mana gasta por um oponente durante o ataque, isso no caso de um jogo competitivo. Então, ó, essa aqui eu não vou nem utilizar como exemplo, tá? Ela dá bloqueio 5 na ação mais avançada. Então, por exemplo, entrei lá na Torre do Mago e vou enfrentar este Mago de Fogo. Note que ele aqui, ó, ele faz um ataque 6 de fogo. Se eu jogar essa carta na ação mais avançada dela, o Torbak vai dar bloqueio de 5, bloqueando 5 pontos aqui. Mas ele tem aqui uma resistência a fogo e ele tem o elemento de fogo. Isso quer dizer que o meu bloqueio 5 ele vai virar bloqueio 7. Por quê? Ele vai ganhar mais um ponto pelo ataque do inimigo ser de fogo e vai ganhar mais um ponto pela resistência do inimigo aqui, que também é de fogo. Então ele vai dar um bloqueio 7 e não vai precisar gastar outras cartas para fazer o bloqueio. Então, excelente. Olha só, um inimigo que dá um ataque até forte, um inimigo de meio de partida, né, que dá bastante trabalho. Vou dar outros exemplos utilizando então inimigos que eu vou pegar do meio para frente do jogo, mais para a parte final, tá? Por exemplo, este dragão aqui, esse dragão de fogo aqui. Olha só o que ele faz. Ele dá ataque de fogo 9, ok? Então olha lá, eu tô dando bloqueio 5, 6 do elemento, 7 da resistência física e 8 da resistência a fogo. Eu só vou precisar jogar uma carta virada para poder fazer essa defesa. Então eu vou precisar simplesmente jogar a carta Rigidez Gélida, mais uma carta virada, e aí eu vou conseguir derrotar esse inimigo. Então vou voltar lá, ó, 5, uma carta virada 6. Ele está defendendo aqui 6, 7 do elemento, 8 dá uma habilidade e 9 da outra. Então, bem simples de bloquear esse dragão. E dragão é um bicho pesado para bloquear, né, galera? Vou pegar um outro dragão aqui, ó, bem interessante, tem várias resistências, tá? Esse dragãozinho aqui, ó, ele tem ataque fogo frio 6. Beleza? E aqui ele tem brutal.
Ele tá dando 12, eu preciso defender 12, porque eu não tenho como bloquear esse ataque de fogo frio aqui do dragão. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um bloqueio 12. Então, ó, note quantos bloqueios eu tenho. Eu tenho 5, 6 do brutal, 7 da resistência gelo, 8 da resistência fogo, 9 da resistência fogo, 10 da resistência frio. Então eu dei 10 de bloqueio nele. Note que por serem 2 elementos relacionados ali ao ataque do dragão, eu conto 2 vezes, tá? Então faltaram apenas 2 pontos de bloqueio, eu consegui bloquear. E invadindo uma cidade, eu tenho mais exemplos ainda. Por exemplo, aqui, ó, esses guardiões de fogo aqui, ó. Eu preciso dar 6 de bloqueio, então eu já tenho 5, porque o bloqueio é de gelo. Então 5, ó, brutal 6, fogo 7, resistência a gelo 8. Bem simples, né? Outros inimigos aqui, ó. Esse não tem elemental, mas ele tem resistência a tudo. Então vai a tudo, galera. Ó, ele tem bloqueio 5, ele já bloqueava, tá? Mas aqui eu poderia contar também cada uma das resistências e mais essa habilidade aqui. Então, no caso dessa carta, ela vai aumentar os bloqueios de acordo com qualquer habilidade ou cor de habilidade que tem ali, tá bom? Não importa se é só as habilidades ali de defesa, pode ser a resistência, a ataque à distância, né? Aqui no caso fortificação, desculpa, um brutal, que mais? O poison, aquele da pedrinha, né? Que a gente tem na expansão, é o bloqueio de movimento, a velocidade, né, que é o agilidade. Então qualquer uma desses elementos aí ele vai aumentar através dessa carta, tá? E o último exemplo que eu queria dar é esse inimigo aqui, ó, que é casca grossa. Por que ele é casca grossa? Que além dele fazer um ataque elemental, ele tem agilidade. Então neste caso aqui eu tenho que dar um bloqueio 12. Olha só, que sacanagem. Eu tenho que dar um bloqueio 12 nele. Então são 3, 6, porque é o elemento, que eu só posso bloquear 3 de fogo aqui, eu não tenho bloqueio 3 de fogo. Então teria que dar 6 e o dobro por causa da agilidade, é 12. E para piorar, ele ainda dá paralisia. Se eu levar esse sangue aqui na mão, eu perco o turno. E se um aliado meu levar, né, esse ataque aqui do monstro, ele é eliminado do jogo, ele é destruído, né, ele vira pedra. Então qual que é o lance aqui de tentar defender? Porque ó, aqui eu defendo 5, né? Então a mesma coisa, 6 da paralisia, 7 da agilidade, 8 da habilidade, 9 do elemento gelo. Então novamente, né? Ó, então 1, 2, 3, 4, com 5 que eu tenho 9. Então aqui só volta mais 3 de bloqueio, que eu tentaria bloquear aí com qualquer tipo de bloqueio, daria certo. E a gente vai ver que com algumas skills isso fica muito simples. Bora para skill, galera. Então as 4 primeiras skills aqui são skills de combate, tá? Então a primeira, ela é bem direta, é uma skill que dá mais 2 de ataque normal ou mais 2 de ataque de gelo. Então é uma skill básica, se eu não me engano a Aritia tem a mesma coisa, só que o elemento é fogo, nesse caso, do ataque. E se ela sair no começo do jogo, vai ajudar bastante no combate contra os inimigos, beleza? Então, essa skill aqui, que o nome dela é Frieza do Espadachim, uma vez por turno eu tenho ataque 2. Então, cada vez que eu for combater um inimigo no turno, eu vou ali ter mais 2 de ataque, que facilita muito a minha vida em combate. Como eu falei, o Tovak é um personagem porradeiro, tá? É pra ir pra cima dos inimigos e sentar o pau. Se ele tiver essas skills aí no começo do jogo de combate, você vai detonar os primeiros inimigos. A segunda skill também é uma skill interessante, que relacionada aí com ataque. É um ataque à distância a mais durante o dia, mas durante a noite ele dá um ataque à distância a 2. Então quando você utiliza aí o atirador de elite noturno, que é essa skill aqui, você muitas vezes pode utilizar lá a sua carta de agilidade, né, que é uma carta que a gente usa bastante também, uma carta bem básica
que a gente gosta de usar. Então, ó, ele dá ataque à distância 3, à noite ele dá ataque à distância 5. Olha que beleza. Ataque à distância 5 para pegar um irracível, para detonar ali aquele dragão, é excepcional. Então você tem que ter um planejamento, uma estratégia para utilizar bem essa skill, principalmente durante a noite. Tá? Se bem que muitos inimigos aí com 4 também ajudaria bastante. Ou mesmo com aquela carta do raio veloz, que é uma carta avançada, que ela ampliaria mais 1 ou mais 2. Ela já daria mais 4 de ataque à distância, então daria mais 5 durante o dia e mais 2 durante a noite. Olha que beleza. 7 de ataque à distância, você vai ter isso durante o jogo, assim, bem raramente, mas é um outro combo legal para você fazer. Agora vem uma outra skill que eu gosto bastante, galera, que é essa aqui, tá? Essa aqui é o Mestre do Escudo. Por que eu gosto bastante? Porque essa aqui ela dá o escudo todo o turno, ou seja, durante todo o turno você pode utilizar ela. Se você fizer 3 combates no turno, você vai bloquear 3 combates. Primeiro porque o bloqueio dela é excepcional, é 3. Então ali você já tem um bloqueio 3 com a skill de graça. E se for um bloqueio elemental, ele te dá aqui ó, mais 2 de fogo ou mais 2 de gelo. Então isso aqui, aliado com a rigidez gélida, resolveu parte daqueles problemas dos inimigos que eu falei ali de cima. Por exemplo, que eu estava falando, desses guardiões de gelo aqui, ó, eu precisava dar 12 de bloqueio, né, por conta da agilidade. Então, ó, voltando lá, ó. Então aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu não preciso dar o bloqueio agora de fogo aqui. Eu posso dar o bloqueio normal. Eu dou aqui, ó, 12 de bloqueio, resolvi o problema desse inimigo, tá? Então, outros inimigos aí vão sofrer na sua mão, pois você vai ter uma boa eficiência a fazer aí algum combos com a rigidez gélida, tá? E com o Mestre do Escudo. Eu amo essa skill aqui quando ela aparece, ou quando ela aparece que eu estou jogando com o Torvak, ou quando eu utilizo o Dummy Player e posso comprar essa skill aqui. Ela fortalece bastante. Gosto de usar muito o Torvak como Dummy Player para poder pegar ela, tá? E a quarta skill aqui de combate, uma skill bem interessante, é o Furando a Resistência, tá? Ela tem um efeito muito parecido com drenar a armadura do inimigo, utilizando do inimigo que tem resistências a fogo, gelo e resistência física, beleza? Então eu posso ir em vários combates ali naquela rodada, então uma vez por turno, uma vez por turno, eu posso pegar esse skill aqui, tá? E drenar a defesa do inimigo. Por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui tem 9 de armadura, esse dragão, né? Agora ele não tem mais 9, ele tem 7 de armadura com essa skill. Por quê? Ele tem uma resistência a fogo e uma resistência a gelo. Então ele tem 7 de armadura. Esse outro inimigo aqui, ó, tem 5 de armadura com essa skill. Esse inimigo aqui tem 4 de armadura. Esse inimigo, coitado desse golem, né? Ele tem 2 de armadura agora só, com essa skill. Eu posso ir reduzindo, se ele tiver várias, até no máximo 1, tá? Eu não posso reduzir a 0 a armadura do inimigo. Eu tenho que ter pelo menos 1 ali para fazer o ataque. Essa aqui no caso, ó, 1, 2, 3, então ele ficou com 4 de resistência. Ele que é um inimigo bem difícil de matar, por causa das resistências, eu reduzo bastante e aí eu ganho facilidade para penetrar na armadura. Excepcional essa skill também, tá? Não é das minhas preferidas, que eu opto, porque eu gosto muito das skills de ataque e de defesa, mas também ela é bem interessante, principalmente para o final do jogo, onde esses inimigos que são mais fortalecidos aqui vão aparecer, tá bom? Bom, agora vamos para algumas skills utilitárias, tá? Então a primeira aqui que a gente tem é a velocidade dobrada, que ela também tem muita semelhança com a da Aritia, por causa da questão aí do movimento à noite e de dia, só que da Aritia é à noite, e no caso aqui do Torvak ele anda 2 a mais de dia com essa skill. Tá? Então ali naquela rodada, uma vez por turno, eu posso ir caminhando pra caramba, deslanchar no mapa por causa dessa skill. À noite
ela dá um +1. Ah, mas só +1? É +1, é importante também. A gente às vezes tem aquele terreno lá de pântano, às vezes à noite a gente precisa ali só de mais um pontinho para entrar numa floresta, porque à noite ela fica 5. Essa skill vai resolver ali o seu problema. Beleza? Agora uma skill de manipulação de sangue, tá? Que também não é uma cura, mas ajuda um pouquinho se você pegar um sangue na mão, que é não sinto dor. Uma vez por turno eu posso descartar o sangue da minha mão, colocar ele lá na minha pilha de descartes e puxar uma outra carta, tá bom? Então, ela é muito parecida com a motivação, né, de puxar a carta, porque ela vai limpar a sua mão naquele turno, e ainda vai te dar uma carta a mais. Ela é bem interessante por conta disso. Eu nunca indico vocês pegarem o Torvak e ficarem pegando muito sangue, porque ele não tem uma facilidade para fazer isso. De repente você puxa ali 2, 3 sangues no mesmo turno, é um turno bem oneroso, né? Você vai ter bastante problema para poder administrar aquele turno com apenas ali poucas cartas da mão de uso. Mas essa skill já dá uma forcinha aí, tá? Então é sempre importante estar se curando, e se tiver um ou outro sangue, essa skill aqui resolve o seu problema, beleza? E as duas próximas skills utilitárias aqui do Torvak são as seguintes. Eu não quero saber, que é essa skill aqui, deixa eu pegar aqui e jogar para cima, e há quem precisa de magia. A não quero saber faz o seguinte: uma vez por turno, uma carta jogada de lado me dá +2 de qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar uma carta minha lá, eu viro uma carta de lado e eu ganho +2 de ataque, +2 de bloqueio, +2 de movimento, +2 de influência, tá? E se essa carta for uma carta qualquer avançada, quando eu falo avançada é magia, artefato ou mesmo uma carta de ação avançada das que você ganha ao longo do jogo, tá? Essa ação aí vira +3, ela vai te fornecer +3, tá? De um desses poderes aí, influência, ataque, bloqueio ou movimento, beleza? Então ela é bem direta. De repente ali, lógico que quando eu pego uma carta avançada, normalmente eu quero utilizar o poder dela da melhor forma possível. Mas às vezes não tá valendo nada ali na minha mão, não vou precisar dela para nada. Às vezes é uma carta de influência e eu não tenho nada próximo, eu tô ali com meus aliados completos, e aí vale a pena virar de lado. Ou é uma magia que talvez eu não vá utilizar, que eu peguei planejando lá no final da partida, mete ela de lado, você ganha aí 3 do que você precisa, até um 3 de ataque, que já é uma coisa bem vantajosa. E a habilidade de baixo, quem precisa de magia, uma vez por turno, uma carta jogada de lado fornece +2, tá? E só que eu não posso utilizar dados, tá? Eu não posso utilizar dados da fonte desse turno. Então eu não vou utilizar o dado da fonte. Posso utilizar mana? Posso. Posso utilizar cristal? Pode. Mas dados eu não posso utilizar, tá? Ele me impede de utilizar. Mas aí qualquer carta virada de lado, tá? Fica com o poder 2, tá? Uma carta jogada de lado me fornece 2 em vez de 1. Então é interessante, ela tem um ônus aí, né? Porque afinal de contas você não vai poder usar a mana, mas vai te dar um poder aí amplificado de uma carta obsoleta que você não ia usar para nada, beleza? E as 3 últimas skills aí, a primeira vocês já devem saber, porque a gente já tem falado bastante das habilidades dos personagens, que é a motivação, quase todo personagem tem, que é, se eu for o que tiver menos fama no jogo, eu viro ela, tá? Puxo 2 cartas e ainda ganho uma mana azul. Se eu não for o que tiver mais fama, eu só puxo as 2 cartas, mas não ganho mana. E no modo solo, eu sempre vou ganhar essa mana, tá? Então, para quem gosta de jogar o jogo solo, essa maninha ali, ó, vem sempre para sua mão uma vez por rodada. Lembra que essa setinha aqui indica que eu só vou utilizar uma vez na rodada. Todas as outras que eu falei aqui, ó, elas são utilizadas
uma vez por turno, ou seja, acabou aquele turno, eu viro ela de novo, posso utilizar no turno seguinte. Se numa rodada eu tenho ali 5, 6 turnos, eu posso utilizar elas 5, 6 vezes. Bom, a próxima skill aqui é uma skill cooperativa, tá? Tem a carinha branca. Ou do modo solo também você pode usar. Uma vez por rodada, escolha uma cor que não seja dourada e ganhe um marcador de mana para ela. Então, por exemplo, peguei aqui a cor vermelha. Aqui. Beleza? Coloque essa ficha no centro e marque com o outro marcador da mesma cor. O primeiro jogador que usar a mana desta cor para potencializar uma carta que fornecer movimento, influência ou qualquer ataque ou bloqueio, ganha mais 4 e devolve a ficha para você voltada para baixo. Ou mesmo no modo solo você. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui. Se eu utilizar essa minha carta aqui, Instinto, uma mana da mesma cor, tá? Eu pego essa ficha, devolvo para mim, tá? E aí eu vou utilizar esse poder amplificado aqui, que já era 4 de alguma coisa, mais 4. Ou seja, qualquer movimento aqui é 8, influência 8, ataque 8, bloqueio 8. É um combaço, tá? Gosto bastante de pensar que eu vou ter aí uma força amplificada. Só que depois que ela volta para minha mão, eu fecho. Então é só uma vez por rodada que eu vou utilizar essa skill. Mas muito boa mesmo, tá? E a skill de baixo, ela é uma skill competitiva, tá, galera? Competitiva explorando mana. O que ela diz, tá? O que ela diz essa explorando mana? Uma vez por rodada, escolha uma cor que não seja dourada. Mesma coisa eu vou utilizar lá. Vou pegar, por exemplo, a cor vermelha, tá? E ganhe um marcador de mana desta cor. Então a única forma de eu ganhar mana é com isso aqui, tá bom? Com essa skill. Coloque essa ficha de poder no centro e marque-a com o segundo marcador dessa cor. Até o início do seu próximo turno, ou seja, no turno de todos os outros jogadores, tá? Os outros jogadores sofrem um ferimento se usarem a cor vermelha, a mana vermelha, ou da pool, ou mesmo da oferta de dados, tá bom? Então, saca só, é uma sacanagem isso, né? Mas como é competitivo é para isso mesmo, para prejudicar. Os jogadores até o seu próximo turno não podem utilizar nenhum cristal, nenhuma mana, nenhum dado vermelho, senão eles pegam o sangue. Caso eles usem, o sangue vai para a mão e eles podem utilizar ali as manas, tá bom? Então, se usarem dourada, conte como a cor usada, tá? Então, pegue essa ficha de volta. Então, não adianta usar dourada para tentar driblar, porque não consegue, tá, galera? É uma skill aí bem que castiga bastante, tá bom? Então, ó, voltando lá. As duas skills de manipulação aí, ó, as 3 de manipulação, entre aspas, são a motivação, ganha uma mana azul, e as duas aqui, a competitiva ou a cooperativa, tá bom? Por quê? Porque toda vez que eu utilizar ela, eu vou ganhar uma mana, tá? E ainda vou usar o efeito. Esse efeito para amplificar e esse efeito aqui para dar sangue para os meus colegas. Ok, galera? E basicamente essas são as habilidades do Tovak. Tá? Como eu falei, são bem diretas, né? Você pode fazer uma combinação de skills, como eu falei, de defesa com esta carta, ou mesmo essa aqui, olha que legal, essa aqui, ó, eu tava usando aqui, ó, ele dando aqui 5 mais 4, 9 e mais os elementos aqui que vão reduzir, nossa, ele vai fazer um estrago, né? Ele vai pegar aquele inimigo impossível. Lembrando que se o inimigo tiver imunidade arcana, que é aquela habilidade que o inimigo tem um símbolo roxinho no canto da estrela, isso aí só vai aparecer nas expansões, ele fica imune a esse efeito, tá? Tirando isso, ele não é imune. Afinal, quem tem imunidade arcana
ele não sofre esses tipos de reduções de armadura, esses tipos de efeito, tá? Essa é uma habilidade bem forte também. E é isso. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe lá a sua dúvida, ative o sininho para receber nossos vídeos toda semana, porque aqui a gente está focando mesmo em trazer conteúdo do Made Knight para vocês. E na próxima gameplay eu trago aí o Torvak com uma gameplay bem esperada que a galera sempre pergunta para mim, que é combater o General Volker. Finalmente vamos tentar, tá, galera? Eu só ganhei dele uma vez. Então vamos tentar aí combater o General Volker no retorno de Volker. Então vou fazer um vídeo mostrando como funciona as habilidades do Volker, como jogar com ele. Vou adicionar todas as fichas de personagem de inimigos da expansão Legião Perdida, e a gente vai fazer este jogo que é uma das missões aí mais épicas que tem na caixa da edição definitiva, beleza? Então, um forte abraço, acompanhe nossas gameplays e vem pra joga. Valeu!